Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E sem mais delongas, vamos para a exposição. Quero pensar com vocês brevemente sobre 2 versículos do primeiro capítulo do Evangelho de João. Este conhecido prólogo de João, essa introdução maravilhosa que o evangelista faz na apresentação do Senhor Jesus. Ele relaciona diretamente a encarnação de Cristo com a própria eternidade, ou seja, liga a eternidade com a história e nos dá também a dimensão da nossa própria experiência com Jesus. Mas o que eu quero pontuar aqui são os versos 14 e 15. Capítulo 1, João 14 e 15. A minha versão diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João deu testemunho dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existiu. Gostamos de pensar sobre a riqueza que há na pessoa de Jesus, na vinda de Jesus. E João pega uma referência ministerial, além, lógico, do tipo que é Jesus, do modelo que é Jesus. Ele pega uma referência ministerial também, quem sabe para ilustrar o próprio ministério de Jesus entre nós, usando este paradigma do João Batista. E eu fico imaginando o quanto nós hoje temos um desafio muito grande de nos exercitarmos nesta dinâmica de não buscarmos a própria fama e não buscarmos conhecimento da nossa própria pessoa diante dos outros como um alvo, uma meta em si mesma. Não é que não devamos usar a oportunidade da popularidade, mas eu creio que é intenso cada vez mais o desafio ou a própria tentação de confundirmos o nosso ministério, o nosso serviço cristão com a mera autopromoção. E eu creio que nessa área precisamos interceder uns pelos outros, precisamos ajudar uns aos outros. E se você quiser colocar um tema para essa breve reflexão, eu diria que este é o paradigma ministerial do João Ninguém. Porque é um João se referindo a um outro João e exaltando e destacando esta virtude de desaparecer enquanto faz Cristo aparecer. Nós todos sabemos que o cristianismo não prega a anulação da nossa personalidade. Deus deu traços, deu características, deu jeitões muito particulares para cada um. E é bênção quando nós vamos cada vez mais percebendo esses traços particulares e aquilo que Deus nos deu muitas vezes como marcas únicas. E é bênção quando podemos crescer na administração, na boa mordomia da pessoa que somos. Mas, por outro lado, é muito claro também para nós no cristianismo que o Senhor requer a renúncia do nosso caráter caído, o abandono do nosso caráter caído para a construção e para a consolidação do caráter de Cristo em nós. E esta é uma tensão que todos nós, por certo, todos os dias, a todo momento, experimentamos. Como é que fazemos, como é que deixamos Deus fazer e implementar este processo dentro do nosso coração. Como se tornar um João Ninguém de Jesus? Como se tornar uma Maria Ninguém de Jesus? Como desaparecer na medida em que cumpre um ministério que precisa publicar todas as pessoas as boas novas, essas maravilhas que o Senhor concedeu por meio do seu Filho. Olhe para o verso 15 novamente. Em primeiro lugar, João diz, aquele João
deu testemunho dele, ou testemunho a respeito de Jesus. Então, o primeiro grande desafio, quem sabe, seja manter este foco de darmos testemunho a respeito de Jesus. Em que medida nós estamos, em cada oportunidade, em cada contato, até mesmo nas próprias redes sociais, em outras mídias tão diversas e tão variadas nos nossos dias, que não existiam naqueles primeiros tempos, seja do anúncio do cristianismo, seja dos próprios primeiros dias do cristianismo, mas que hoje podem e devem ser convertidos numa bênção muito especial e muito particular para esta época, para esta ocasião, mas que requer de nós muita seriedade, muita responsabilidade no uso destas oportunidades. Como é que podemos dar testemunho a respeito do Senhor enquanto nos expomos, enquanto nos apresentamos, enquanto ganhamos visibilidade? Eu acho que todos vocês têm ouvido com frequência que precisamos ganhar visibilidade, né? E alguns de nós somos até pressionados por gente bem intencionada para que exploremos esta visibilidade. Creio que todos nós somos tentados e às vezes pressionados para o personalismo, para construirmos a nossa imagem, que é uma expressão muito comum já entre nós. Como é que damos testemunho a respeito do Senhor? Como é que apresentamos o Evangelho? Como é que expomos, sobretudo, a pessoa de Jesus, o seu ministério, a sua obra na cruz, a nova vida que ele oferece a toda a humanidade? Para aqueles que desejam realmente de todo o coração tornar Jesus conhecido, lembre que a verdade é o megafone de Deus. Quando pensamos naquela figura, né, referida aqui no próprio João Batista, cremos que muitas vezes, enquanto anunciava a chegada do Messias, enquanto anunciava a vinda de Jesus, enquanto demonstrava as evidências de que o tempo havia chegado, muitas vezes ele fez isto, quem sabe, sem muita plateia, sem muita gente imediatamente ouvindo, né? Era muitas vezes, literalmente, esta voz que clamava no deserto. E mesmo que fosse um deserto restrito, pequeno, um deserto da Judéia, quiçá, ele muitas vezes se sentiu solitário e não achou ninguém que lhe fosse solidário. Quantas vezes você tem experimentado isso e vem a você a sensação de que o seu serviço, que o seu trabalho, o seu esforço, a sua pregação, o seu ensino, o seu testemunho não estão alcançando pessoas ou não está alcançando ninguém? Repito, pregue a verdade, viva a verdade, testemunhe a respeito da verdade. Esta verdade vai ser ampliada não por você. Não por você. Você pensar em termos da figura do deserto, muitas vezes, por um lado, árido, difícil, solitário, mas por outro lado, tem o céu, tem o firmamento, como esta grande concha acústica, onde Deus administra as ressonâncias que nem sempre nós percebemos, o que Deus está fazendo através da nossa fidelidade e da nossa lealdade em proclamá-lo. Siga ainda no verso 15, é muita coisa rica aqui. Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existiu. Que dinâmica bonita é esta. Enquanto saímos aí pregando Jesus e apresentamos a Cristo, é fundamental lembrarmos. Nós estamos preparando espaços, estamos preparando contatos, estamos preparando oportunidades para que Jesus chegue. Chegue no coração das pessoas, chegue na mente das pessoas, chegue na vida das pessoas. Mas é preciso também ter a consciência de que estamos preparando para que ele chegue, para que nós, então, possamos recuar. Muitas vezes, em muitas situações, possamos sair de cena
para permitir que Jesus fique na vida das pessoas. Ou seja, enquanto proclamamos e testemunhamos, é fundamental não só termos essa consciência, mas deixarmos bem claro às pessoas de que a nossa estada sempre será passageira e provisória. E o que estamos fazendo, na verdade, é com que as pessoas tenham uma relação profunda e eterna com Jesus. E aqui, principalmente nos nossos dias, precisamos de muita habilidade. Não basta saber entrar nesta cena. É preciso ser maduro o suficiente, sábio o suficiente para sair adequadamente desta cena. Lembrando que somos figurantes neste drama e que Jesus é o ator principal. Ele é o protagonista, na verdade. Lembre dos relacionamentos que está estabelecendo, às vezes pessoalmente, às vezes com contatos bem constantes, bem regulares, às vezes virtualmente, como entramos em cena, como saímos de cena e como deixamos Jesus ficar na vida uns dos outros. Vire a página, não sei qual é a versão que você está usando, mas no capítulo 3, versos 28 a 31, ainda esta referência do João Ninguém volta dentro do tema do próprio evangelista. E ainda se referindo a estes registros, que ecoam a respeito do Batista. Quem sabe possamos reproduzir estas próprias palavras alguns dias da semana para fortalecermos esta consciência deste paradigma ministerial do João Ninguém. Verso 28. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse, não sou eu o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, regozija-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, este meu gozo, esta minha alegria, se torna completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. É necessário que ele cresça e eu diminua. Enquanto diminuímos, enquanto percebemos a grandiosidade de Jesus, não precisamos cantar a melô do coitadinho, não é? Porque muita gente, na medida em que apresenta Jesus, na medida em que deixa o Senhor ser realmente conhecido, e na medida em que percebe que as pessoas passam a depender mais de Cristo do que do próprio ministro, na medida em que percebem que as pessoas que chegaram a Jesus estão amadurecendo num relacionamento com Deus, e muitas vezes o próprio ministro é esquecido, muitos deprimem, porque não estão mais no centro, não são mais o foco. Agradeça a Deus por isso, porque na verdade, quando nos tornamos conscientes do quão pequenos somos diante da grandiosidade de Jesus, aí é que efetivamente crescemos, amadurecemos e nos fortalecemos, porque queremos viver para a glória dele, sobretudo. Isso é que é grande ministério. Aquele João, ninguém, não queria ser confundido com ninguém. Ele queria simplesmente ser João de Jesus, João do Mestre, João do Messias, João do Salvador. Feche seus olhos, por favor. Agradeça a Deus pelas oportunidades de preparar a chegada de Jesus. Em muitos contextos, em muitas realidades, às vezes preparar a chegada de Jesus em famílias, em lares, preparar a chegada de Jesus em igrejas, em lugares onde você já está sendo usado por Deus. Clame ao Senhor, peça a misericórdia de Deus e, de uma forma consciente e inteligente, renuncie à tentação de afirmar o seu nome. Renuncie à tentação de afirmar o seu nome. Seja um João Ninguém do Senhor. Ainda que aparentemente, muitas vezes, você não tenha plateia ou não possa perceber a plateia que tem, lembre-se que Deus quer ampliar a sua voz e quer ampliar o seu testemunho, a maneira como Ele desejar que Ele
é soberano. Agradeça a Deus por aquelas pessoas que já foram alcançadas, porque você foi um hábil introdutor da pessoa do Senhor. Clame ao Senhor, para que o nome dele, sobretudo, seja um nome muito mais conhecido do que o meu nome, do que o seu próprio nome. Amém? Deus nos abençoe. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ter ouvido. Para saber mais, nos siga no Facebook e no Instagram, SBPV Brasil. Palavra da Vida. Teologia para vida e ministério.